Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde. Espero que vocês estejam bem felizes agora. A concorrência é grande falar depois do coffee break. Mas fiquem atentos a esses 30 minutinhos que a gente vai discutir bastante coisa legal. A gente vai falar um pouco sobre performance, microserviços, Java, Spring. O Rafael já começou a falar bastante. Eu ia me apresentar, mas ele já fez um marketing pessoal para mim. Então, no decorrer da talk, a gente vai se conhecendo melhor. Gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta. Falhou. Desculpa, erros técnicos. Queria fazer uma pergunta. Qual que é o real papel da tecnologia dentro do negócio? Será que é automatizar o processo operacional? Permitir que esses funcionários trabalhem de forma colaborativa? Permitir que processos que antes eram feitos através de planilhas sejam feitos de forma automática, através de softwares? Ou será que é aumentar o número de vendas, aumentar a capacidade de clientes que são atendidos, ou gerir esses dados e gerar inteligência no processo de decisão? A verdade é que todas essas perguntas, todos esses questionamentos, são verdade, sim, mas depende do quê? Do contexto e do momento da empresa. Tudo isso nos diz que, em suma, o papel da tecnologia dentro do negócio é auxiliar o processo de crescimento. E para que a gente entenda como que a tecnologia pode influenciar, a gente vai ter que contextualizar, e contextualizar é trazer coisas que são habituais do dia a dia aí de um negócio. Então, eu vou trazer aqui um exemplo muito comum, que muitos de nós usamos pelo menos em 2 dias, 2 vezes, ou 2 dias na semana, que é o quê? Pedir comida online. Pedir comida online se resume em, a gente tem um pool de restaurantes, e esses restaurantes têm um catálogo de diferentes produtos com diferentes preços e diferentes tipos. Só que para auxiliar esses restaurantes a escalar, a crescer, o que eles precisam? Precisam ganhar mais clientes. E eles fazem isso através do quê? De aplicativos, como o iFood, entre outros aí. E esses aplicativos, eles focam em trazer o cliente. Tudo começa quando o cliente está ali e ele sente fome. E quando ele sente fome, dispara um alerta na cabeça dele, que faz o quê? Ele troca automaticamente da tela dele para a tela do aplicativo e começar a navegar. E aí ele escolhe o seu produto, e o próximo passo é fazer o quê? Que o aplicativo auxilie o cliente a fazer o pagamento. Então ele vai precisar ver se as formas de pagamento que esse cliente dispõe e as formas do restaurante, existe algo em comum, para que eu consiga fechar esse processo. E é exatamente dentro dessa funcionalidade que a gente vai discutir aqui como que a gente pode aumentar a escala, a performance dos nossos serviços. E aí eu começo indagando, como que a gente implementa essa API de consulta de formas de pagamento em comum entre um cliente e um restaurante, utilizando Spring Boot? Para começar, a gente vai ter aquela boa e velha classe, né? E o que a gente precisa em uma API é fazer com que uma classe seja o meio de campo entre o mundo web, meus clientes, meus aplicativo mobile, meu web browser, meu CLI e a minha lógica de negócio. Então, sempre que a gente vai expor essa API, a gente precisa que ela trabalhe no protocolo HTTP. Em Spring Boot, o que a gente faz é adicionar essa notação @REST-controller. Então, a partir de agora, a gente recebe requisições e responde elas através desse protocolo. Continuando nesse processo, o que a gente vai fazer é injetar as dependências. Então, a gente vai precisar verificar, primeiramente, se aquele usuário existe, né? Então, vamos injetar aqui o nosso usuário repository, o nosso restaurante repository e a forma de pagamento controller, forma de pagamento repository. Continuando aqui, a gente vai precisar aqui lidar com o banco de dados. E a gente pode ter uma certeza que nesse processo a gente vai usar só leitura. Então, seria interessante que a gente notificasse a nossa ferramenta, o nosso framework, para que ele converse com o banco de dados e fale, olha, evite processamentos aqui e trabalhe somente no modo de leitura. Então, utilizei aqui o bom e velho @transaction e setei a flag read-only como true. A gente vai precisar definir uma rota que vai responder a essas solicitações. Então, a gente define isso através de um verbo, @getMapping, e a URI, né, que é a API, na versão 1, forma de pagamento. Continuando, a gente vai definir agora o contrato, né? Essa API vai receber muitas solicitações da web, ou seja, ela precisa ser pública. E ela precisa responder uma response HTTP.
Então, a gente usa esse objeto que abstrai isso, que é o response entity. O nome do nosso método é consultar essas formas de pagamento em comum, e ele recebe 2 argumentos. Esses argumentos vão ser passados através de carry string, parâmetros ali na nossa chamada. Então, o primeiro deles é o usuário ID, anota aqui com @requestParam. Agora, o próprio Spring vai pegar aquelas informações que estão na URI e vai transpilar aqui para esse tipo long, que é o usuário ID. E a mesma coisa se aplica para o restaurante. Vamos partir agora para a construção da própria lógica, né? Primeiro, verificamos se esse usuário existe na base de dados, e caso ele não exista, a gente volta uma resposta HTTP com o status 422, um processable entity dizendo, olha, esse usuário não está cadastrado. Caso ele exista, a gente vai fazer uma segunda verificação, que vai ser verificar se esse restaurante existe. E caso não existe, a gente vai voltar aquela resposta, informando ali para o cliente, olha, esse restaurante não existe, tenta novamente escolher um outro restaurante. Caso exista, a gente vai precisar fazer a consulta agora dessas formas de pagamento em comum entre o usuário e o restaurante. E depois, eu quero que ele pegue cada uma dessas formas de pagamento em comum e transforme para o meu DTO de saída. E, por fim, agrupe uma nova lista, para que eu possa retornar uma resposta HTTP com status 200, OK, e dentro do corpo ali as formas de pagamento comum entre o cliente, entre o usuário e o restaurante. Tudo isso, enquanto a gente roda essa consulta, nos lembra aquele bom e velho SQL tradicional. Então, a gente faz aquele select com formas de pagamento, eu quero todas as informações da forma de pagamento, e eu quero essas formas de pagamento que são uma interseção entre o cliente e o usuário, dado um usuário e o restaurante. Mas e aí? Com o crescente aumento dos dados e dos acessos simultâneos, é possível ainda manter um baixo tempo de resposta? É possível ainda garantir ali que o response time seja baixo e que ele atenda, de fato, às minhas exigências? E se não for possível, o que a gente tem que fazer? Qual que é o próximo passo? A gente pode aplicar alguma técnica de otimização? A gente pode aplicar uma técnica de performance? Será que a gente pode aplicar cache? Mas, afinal de contas, o que é cache? Caching é uma técnica que permite que a gente armazene os dados que são custosos de se conseguir em memória, a fim de diminuir o tempo. Um exemplo bem bacana do que poderia ser um cache, metaforicamente falando, é quando você está ali fazendo uma receita e imagine, toda vez que você for usar um novo ingrediente, você vai ter que ir até o supermercado e comprar esse ingrediente. Qual que é o tempo de execução dessa receita? É muito alto. Mas, a partir do momento que você cria o caching, que você coloca uma geladeira ali, você armazena esses ingredientes perto. Então, você simplesmente pega da geladeira e os usa. Assim, você diminui o tempo ali, o round trip no supermercado, né? E o cache, ele funciona numa estrutura de dados em memória. Por isso que ele é rápido. Essa estrutura, ela trabalha com chave-valor. Para entender melhor essa estrutura, vamos pensar que a gente quer colocar dentro do mapa, de uma tabela de espelhamento, as pessoas que existem no Brasil. E a chave exclusiva, única, que determina isso aqui no nosso país, é o CPF. Então, para cada CPF, eu vou armazenar os dados de uma pessoa. Para esse CPF, eu tenho o do João, outro CPF, eu tenho o da Maria, o do Arthur e a da Antonella. Mas, afinal de contas, como que a gente implementa uma camada de cache em aplicações Spring Boot? A gente cria um cache service, e esse cache service gerencia as operações ali em um mapa? Mas os acessos concorrentes, será que não vai ter inconsistência? Aí a gente pode usar um concorrente hashmap. E quando a gente instala esse concorrente hashmap no nosso cache service e coloca isso junto à nossa aplicação, ela vai se comportar assim. Antes, a gente tinha o nosso cliente, a gente tem o nosso servidor e a gente tem um banco de dados. O cliente faz uma requisição, o servidor executa algum tipo de processamento e faz a consulta ali no banco de dados. O banco de dados, por vez, responde ali para o servidor. O servidor pega, executa um processamento ou uma transformação e retorna para o meu cliente a resposta. Depois de colocar a camada de cache, vai acontecer um processo um pouquinho diferente, que vai ser o seguinte. O meu cliente, agora, quando ele mandar uma requisição, o servidor vai ter um novo comportamento, que vai ser o quê? Agora, ele tem um espaço dentro da heap de memória local ali, onde ele armazena os dados que foram consultados na rede, né? Então, quando o cliente fazer a requisição, o servidor vai fazer o primeiro processamento e consultar no banco. Assim que ele consultou no banco, ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar a resposta na memória.
E aí a gente tem aquele lance do supermercado, né? Então a memória que está dentro ali, ó, do local cache, é como se fosse a geladeira. E a gente vai precisar de ir no supermercado, ou seja, a gente vai precisar diminuir as viagens entre o servidor e o banco. A gente evita custo de rede. E aí, ó, por fim, o servidor vai responder, e na próxima requisição, quando o cliente emitir a requisição, o servidor vai procurar primeiro na memória. E caso ele encontre, ele já vai retornar. Mas ter um hash map, um concorrente hash map, e sincronizar ele ali é muito custoso, é muito deselegante, não é? Não existe uma forma melhor de se fazer isso? Principalmente trabalhando com frameworks de injeção de dependência e inversão de controle, como Spring, será que não já existe uma abstração? E aí a gente tem o Spring Caching, que fornece um cache de objetos através de uma interface onde você pode reaproveitar isso no seu código. Para habilitar o Spring Cache, a gente vai adicionar aquela boa e velha dependência no POM ou no Gradle ali. E, em seguida, a gente vai na nossa classe principal, na nossa classe Application, e vai habilitar os interceptors que trabalham do cache com @enableCaching. Então, agora, quando a gente utilizar essa API do Spring Cache, as chamadas já vão estar acontecendo por baixo do panos automagicamente. Voltamos aqui para o nosso controller, agora a gente tem que identificar onde que a gente tem que cachear as informações. E a nossa viagem no banco está justamente nessa linha, onde a gente usa o repository para fazer a consulta. Então, se a gente vai lá no nosso forma de pagamento repository, a gente vai ter aqui a definição da nossa query, e agora a gente vai definir qual caching vai ser usado e como ele vai gerar essas chaves. Para isso, a gente vai utilizar a notação @cacheable, que recebe dois argumentos. O primeiro dele é o value. Aqui eu defino o nome do cache que vai ser utilizado. Então, nada mais justo de ser forma de pagamento entre o cliente e o restaurante. O segundo é a key. A key aqui eu defino como que eu vou gerar a chave do cache lá. Ó. E para aqui, nesse contexto, eu preciso gerar alguma coisa que seja único a partir do usuário e do cliente. Então, eu utilizei a própria classe Objects do Java para gerar um hash que concatena o usuário ID e o restaurante ID. A partir de agora, o servidor vai se comportar diferente por causa do nosso cache local. O que vai acontecer? Vamos entender o fluxo? O usuário João ele vai requisitar ali ó, as formas de pagamento em comum entre ele e o restaurante 1. Para o servidor. O servidor vai fazer a consulta em cache. Olha, existe aí os dados entre forma de pagamento entre o cliente 1 e o restaurante 1? O cache vai responder null, ou seja, ele não encontrou esses dados, não foi cacheado ainda. Então, o próprio servidor vai bater agora lá no banco de dados e fazer a consulta. Quando ele receber esses dados, o que vai acontecer é que ele vai armazenar isso em caching. E depois, ele vai responder o João. Quando a gente bate no cache, a fim de encontrar um dado, não encontra, bate no banco, e reescreve no cache, aqui aconteceu um conceito que a gente chama de cache miss, falha de cache. Tentei acessar uma posição no cache que não existe. Mas o detalhe é que se uma nova requisição for feita para esses mesmos parâmetros, quando o servidor consultar em caching, ele vai encontrar esses dados. E aí, a gente vai ter o fenômeno que a gente chama de cache hit. A gente conseguiu acertar aquela posição ali e diminuir o tempo e a complexidade de consulta para OD 1. Mas e como que esse servidor vai se comportar com muitos acessos simultâneos? O que vai acontecer? Quando um cliente bate, faz uma requisição e faz uma resposta, ele armazena ali em caching os dados que ele conseguiu lá do banco de dados. Quando outra requisição foi feita, ele vai armazenar de novo. Mas repare ali ó, que o círculo de memória responsável da heap está crescendo. Quando ele vem mais uma, ele cresce mais um pouco, cresce mais um pouco, cresce mais um pouco. E ele já está quase tomando conta de toda a heap. E se chega mais uma requisição, é o suficiente para o servidor cair e não atender mais ninguém. Eu sou Jordi, sou mineiro, muito bem humorado, gosto muito de ficar falando coisas sobre sistemas distribuídos, camada de persistência. Hoje eu trabalho na ZUP, juntamente com meu amigo Rafael, a gente trabalha num núcleo de educação, conhecido carinhosamente como ZUPEDU, e a gente tenta fazer com que cada vez mais os desenvolvedores da ZUP do mercado sejam a melhor versão de si mesmos. E hoje a gente está aqui para discutir como turbinar microserviços com cache distribuído. Se a gente olha ali para o nosso código, a gente percebe que é uma solução ingênua.
Mas por que ela é ingênua? Porque a gente não definiu nenhuma política de invalidação e nenhuma política de controle de consumo de memória. Isso porque, quando a gente utiliza o Spring Cache sem um provedor, sem uma biblioteca que vai cuidar de controlar esse acesso para a gente, ele faz a mesma solução que a gente estava implementando antes. Ele simplesmente seta um concorrente hashmap e deixa inserir dados ilimitadamente, até que o servidor seja afogado. Para que a gente consiga mitigar isso, a gente precisa setar um provedor de cache, uma biblioteca, um servidor, que vai cuidar de definir essas políticas para a gente. A partir dela, a gente vai definir quantos objetos vão ser cacheados, quantos bytes ele aguenta armazenar, e até mesmo de quanto em quanto tempo que a gente pode remover dados do cache. E aí a gente tem várias opções no mercado para cache local. A gente tem o eCache, o bom e velho Guava Cache do Google e o Cafeine, que é uma abstração em cima do Guava Cache com otimizações e mais políticas. Para que a gente consiga prosseguir aqui, a gente vai optar pelo Cafeine, e para a gente instalar, a gente vai colocar lá no POM a nossa dependência do Cafeine, e a gente vai ter que ir para o nosso Application YAML e definir as propriedades. Né? Então, ali dentro do bloco de propriedades do Spring, a gente vai adicionar um novo bloco, o bloco do Spring Caching. E nesse bloco, a gente vai definir o seguinte: primeiro, qual que é o cache que a gente está acessando? Perceba que esse nome é exatamente igual ao que a gente setou na nossa anotação anteriormente. E também as políticas de invalidação e consumo de memória que o Cafeine nos provém. Então, primeiro, a gente vai setar que a gente quer armazenar no máximo 100.000 objetos. E também que a gente vai setar o comportamento. Uma vez que ele buscou no banco e escreveu no cache, eu quero que, em 4 horas, esse dado seja removido do cache. Isso, quando a gente define essa política de invalidação, de despejo, a gente está trabalhando com o que a gente chama de time to live. Time to live, ou seja, tempo de vida do objeto dentro do cache. E para a gente entender como isso funciona na prática, eu trouxe o seguinte diagrama. Suponha que o nosso dado ali, o primeiro documento, foi armazenado agora. Então, com o passar do tempo, de 20, 30, 40, perceba que o tempo está passando, o objeto ainda continua lá, e quando bate as 4 horas, ele é removido. Dessa forma, a gente vai liberando memória e abrindo espaço para que novos objetos, ou até uma nova versão desse objeto aí, seja armazenado. E, em ambientes clusterizados, e se por um requisito não funcional de disponibilidade, ou se eu quero ainda mais aumentar a minha performance, eu preciso ter mais de uma instância da minha aplicação rodando, eu preciso de um cluster. Como que vai funcionar? Eu trouxe aqui um diagrama de fluxo, onde a gente tem aqui o nosso banco, e um servidor A e um servidor B. O servidor A começa fazendo a consulta ali das formas de pagamento entre o usuário e o restaurante. O banco de dados, por vez, responde esses dados. Então, o servidor A vai fazer o quê? Ele vai cachear isso, ele vai armazenar ali em caching, para um uso futuro ele não precisar acessar o banco. O servidor B faz a consulta para a mesma solicitação, o mesmo usuário e o mesmo restaurante, e recebe a mesma versão dos dados. Só que, em seguida, o que acontece é que o servidor B armazena uma nova forma de pagamento para aquele usuário. O banco responde com sucesso, e aí o servidor B cacheia esses dados. Agora, qualquer uma das solicitações que baterem no servidor A gente vai ter uma versão obsoleta, a gente tem inconsistência, a gente tem problemas. O negócio pode perder vendas por isso, o usuário pode não achar a nova forma de pagamento dele entre ele e esse restaurante, por mais que ele tenha adicionado esse cartão agora. E para a gente mitigar isso, a gente vai precisar de centralizar o acesso do caching. Né? A gente não vai poder mais ter um caching entre uma instância e outra. Um cache local que só existe na JVM, que é traduzido por uma thread no sistema operacional que não compartilha memória entre essas duas aplicações. Então, a gente vai precisar de um cache distribuído. E cache distribuído, a gente tem vários provedores. Entre eles, o Hazel Caching, o Redis, o Main Caching. Para a gente continuar aqui, a gente vai optar pelo Redis e a gente vai ter que remover aquela dependência do Cafeine e adicionar agora a dependência do Spring Data Redis, junto com a do Spring Cache, e mudar algumas configurações. Né? Voltamos para o Application YAML, e agora, aquela linha onde a gente definiu as políticas do Cafeine, a gente vai remover. E vai mudar ali, para que o Spring saiba que o caching que vai ser acessado vai ser o Redis, através da property type Redis. Mas, ainda assim, a gente voltou para aquele problema. A gente não tem uma política de invalidação.
a gente precisa configurar essas políticas do Redis. E, para isso, a gente vai precisar fornecer dados para o container de injeção de dependências e inversão de controle do Spring. E, para fazer isso, a gente vai ter que fornecer beans. E, quando a gente fornece beans, a gente não cria um componente. A gente cria uma factory. E, para criar uma factory, a gente vai precisar de uma classe. Essa classe tem um nome bem óbvio, né? Redis Cache Config, e a gente vai precisar que ela seja uma classe de configuração. Então, anotamos com @configuration. Em seguida, a gente precisa definir quais são essas configurações defaults do cache. Então, a gente vai criar um método que vai ser público e retornará o Redis Cache Config. E o nome dele vai ser default configuration do cache. O próximo passo é anotar esse método com @bin, para que quando o container seja subido, essas configurações já sejam integradas e o servidor já seja capaz de utilizar a mesma API sem nenhuma mudança de código. Ou seja, ele vai pegar o nosso cache do Redis, sem nenhuma mudança, e a gente vai também já setar as configurações que a gente vai fazer aqui. Primeiro ponto, eu quero que todas as outras políticas que já vêm armazenadas, já vêm definidas por default, através do Spring Data Cache Redis, sejam utilizadas. E, em segundo, eu quero mudar alguma delas. Eu quero mudar o tempo de vida, o time to live. E eu defini aqui que a duração desses objetos no cache vai ser de 4 horas. Em seguida, eu quero que ele não armazene dados nulos, para evitar ali problemas. E, por fim, a gente precisa definir também um novo serializer, porque o serializer padrão da JVM, ele permite a injeção de bytecode. E isso pode fazer com que a gente tenha falhas de segurança e injeção de código no nosso sistema. Então, a própria documentação do Spring Cache Redis recomenda que a gente use outro de serializer. E como o Spring já fornece uma imensidão de serializers configurados com Jackson, eu vou simplesmente aproveitar um deles. Em seguida, a gente vai precisar ver como que o nosso ambiente vai funcionar, né? Nesse ambiente clusterizado. Então, o servidor A vai lançar ali uma solicitação para o cache, querendo os dados de pagamento em comum entre o restaurante 1 e o usuário 2. O cache, por vez, responde que não tem esses dados para essa chave. Então, o servidor vai buscar no banco, receber essa informação e cachear ela. O que rolou aqui? Rolou de novo o cache miss, né? A falha de acesso ao cache. Mas perceba que, a partir de agora, quando o servidor B fizer a consulta no cache, no Redis, ele vai encontrar esses dados. E aí sim a gente tem o cache hit. Então, agora, uma vez que um servidor armazenou uns dados em cache, todas as outras instâncias vão poder compartilhar desses dados. E a gente mitiga aquela falha de consistência, né? Mas aí, como que a gente faz para continuar escalando? Como que a gente faz para fazer que o nosso servidor cada vez mais atenda mais requisições em menor tempo? E será que é possível a gente armazenar parte desses dados, esses dados quentes que são utilizados recorrentemente, dentro do nosso servidor, um cache mais próximo e ainda contar com um cache distribuído? E, para isso, a gente vai precisar trocar algumas ferramentas. A gente vai precisar tirar o nosso Redis e adicionar o Hazel Cache para utilizar uma feature dele, que é conhecido como Near Cache, cache próximo. Ou melhor, eu gosto de falar que esse é um cache híbrido. E aí vocês vão entender o porquê. Olhando para a nossa arquitetura, a gente tem o nosso banco de dados e o nosso cluster de aplicações. Esse cluster de aplicações vão trabalhar como cliente e vão buscar os dados no Hazel Cache. Só que os dados quentes, aqueles que são usados frequentemente, eu quero que eles estejam próximos, eu quero que eles estejam dentro do meu cliente. Então, eles ganham aqui um cache local. E, para fazer isso, a gente vai precisar voltar lá no nosso Application Properties e remover essas informações do Spring Cache com Redis. E, para facilitar ali a configuração do nosso objeto, do nosso cliente do Hazel Cache, a gente vai definir uma nova propriedade, que é o cache name. Perceba que a gente aproveitou aquele cache que a gente estava utilizando. E agora a gente vai definir o arquivo de configuração. Removemos aquela factory que a gente criou do Redis Cache Config e vamos fazer agora as nossas configurações do Hazel Cache. Continuamos anotando com @configuration e vamos usar aqui o @value para pegar aquela propriedade que a gente definiu, que é o nome do nosso caching que a gente vai utilizar. Também vamos definir aqui o tempo de duração dos dados no nosso cache, né? Então, eu defini uma constante aqui, que trata de 4 horas em segundos, e vou partir para a configuração. Para a gente criar a configuração do nosso Near Cache, a gente vai precisar definir um método.
E esse método ele retorna um near cache config. A gente vai instanciar propriamente, em seguida a gente vai setar o nome do cache que vai ser utilizado. Setou o nome do cache, a gente vai precisar setar agora o tempo de duração. Setamos o time to live com a nossa constante e retornamos essa configuração. Agora a gente precisa fazer com que essa configuração seja integrada ao contexto do Spring. Então a gente vai precisar de um novo método, né, que é o cliente config. Esse cliente config, por vez, vai ter que ser anotado com @bin. E agora a gente vai criar novamente as configurações padrão do Hazel Cache para cliente e vai add a configuração do nosso near caching e retornar. E a partir de agora, o nosso servidor vai estar pronto para armazenar esses dados quentes. Mas como que funciona propriamente isso? Voltamos para o nosso bom e velho diagrama de fluxo aqui. A gente tem um servidor, o servidor conta com o nosso local near cache, ele tem também o cache server, né? E o banco de dados. O servidor, por vez, vai procurar primeiro esses dados no cache local, que estão ali na memória. Se ele não encontrar, o que vai acontecer é que ele vai procurar lá no nosso servidor. Se ele não encontrar, aí sim ele vai bater no banco, vai receber os dados e vai colocar no cache local. E aí o próprio Hazel Cache vai cuidar de pegar esses dados e levar para o nosso server, para que os próximos clientes que fizerem a solicitação consigam pegar esses dados cacheados. E aí, assim, a gente consegue aumentar aqui a nossa capacidade, a gente consegue manter o tempo de resposta e cada vez aceitar mais solicitações. Concluindo, a gente tinha um problema de acesso de dados e ali a gente resolveu ele, propriamente dito, com o banco. Mas o banco não foi suficiente. A gente não conseguiu manter um response time, a gente não conseguiu manter ali uma alta taxa de atendimento aos clientes. E a gente precisou tunar, né? A gente tunou como? Adicionando um cache local. Mas a gente viu que o cache local não é uma boa solução para ambientes clusterizados, principalmente para ambientes de microserviço, onde a gente tem uma ou duas ou mais instâncias ali do nosso serviço. E aí a gente fez o quê? Colocou uma estratégia de cache híbrido, armazenou os dados que são acessados frequentemente na nossa memória e deixou com que os outros fossem buscados no servidor. Mais importante disso é que a gente viu aqui várias estratégias, e cada uma dessas estratégias tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então é muito importante que a gente sente, estude e se aprofunde, para que no momento que a gente precise aplicar essas técnicas, a gente seja capaz de ponderar o que mais faz sentido para o nosso contexto. E aí sim, tomar uma decisão que seja assertiva e que traga valor para o negócio. Então, agradeço a presença de cada um de vocês. Deixo aqui o meu obrigado. Ali tem meu LinkedIn. E é isso. Muito bom, muito bom.